Olá, seja bem-vindo ao primeiro Aguiar Dev Talks. Para vocês não enjoarem da minha cara, esse tipo de programa eu vou trazer outros convidados, uma ou mais pessoas para falar sobre um assunto. E o assunto dessa vez vai ser sobre qualidade de software. Trouxe alguns amigos meus que eu já trabalhei ou trabalho para falar sobre o assunto. Rendeu bastante, então se prepara, se você gosta de conteúdo, vai ter muito. Esse tipo de vídeo que eu vou trazer para o canal com convidados normalmente vai ser uma pegada de um vídeo um pouco mais longo. Já te peço desculpas pela qualidade da imagem, a gente gravou, mas ficou muito lagado, muito travado, não ficou legal a imagem, mas o áudio tá perfeito. Então assim, dá para você, se você for ver isso no YouTube, dá para abrir uma abinha ali e ir ouvindo o programa como um podcast mesmo. Não tem nenhum tipo de recurso muito visual, aliás, nenhum recurso visual ali além de nós mesmos aparecendo, então não vai fazer tanta diferença assim. Mas eu garanto que a conversa vai ser bem legal e também vai ter no próprio podcast. Então, se você quiser ouvir como podcast mesmo no Spotify e afins, vai estar lá também disponível. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá pessoal, seja bem-vindo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a área de qualidade de teste. Chamei esses meus amigos aqui de épocas diferentes, todos da área de qualidade, para a gente falar um pouquinho sobre o que é e como faz. Vamos começar com cada um aqui se apresentando. Começar pelo que está mais calmo, que é o Peter, está mais calmo que eu. Olá Peter, fala aí, como é que se apresenta aí pra gente? Sou formado pela Universidade de São Judas Tadeu, tenho aí praticamente 8 anos na área de testes e o primeiro serviço acabou sendo um estágio na área de suporte. Só que era um suporte diferenciado, onde a gente fazia o treinamento dos usuários que precisavam utilizar aquele software, a gente fazia a instalação e também fazia um teste com o cliente para ver se o software estava funcionando e quando tinham customizações, se aquelas customizações realmente funcionavam, a gente entregava para o cliente. Então, a partir daquele momento ali, eu vi que eu gostava muito daquela parte onde eu tinha que entrar no software, testar, buscar se realmente estava funcionando corretamente. Foi aí que eu fui indo mais a fundo e vendo o que eu queria. E mesmo na faculdade, eu já via que já tinha alguns colegas que trabalhavam um pouco na área de testes, um deles era o Rafael, então eu comecei a conversar mais com ele, então a gente teve um convívio maior até onde ele acabou me indicando numa empresa que aí eu já não fui como estagiário, eu já comecei como executor de testes. Aí eu fui para uma empresa, para uma fábrica de teste e pude realmente trabalhar só com os testes e foi onde eu fui gostando da área e fui vendo que era aquilo que eu queria fazer para minha carreira. Muito bom, então foi o Peixoto que te levou para esse mundo sem volta, entendi. Exatamente. Foi ser culpa ele. Esse mundo sombrio do que há. Beleza. Vamos, Márcio? Meu nome é Márcio, eu tenho 49 anos, eu sou de São Paulo, da cidade de São Caetano. Estou na área de teste já há uns 8 anos. Beleza. Raquel? Oi, gente, né? Meu nome é Raquel, eu tenho 27 anos, sou aqui de Diadema, São Paulo. Estou na área de teste há um pouco mais de um ano. Peixoto? Rafael, né? Mais vulgo Peixoto. Sou o Rafael Peixoto, atuo aí já como QA em mais de 8 anos aí, na área de TI um pouco mais de 10. Tô ficando velho já nesse negócio aí. Vamos falar um pouco de qualidade hoje aí, essa galera fera. Bora lá. Já deu um astral aí. Vai o Matheus. Eu sou o Matheus, tenho 25 anos, sou de São Paulo capital e atuo com QA há mais ou menos uns 3 anos. Legal. Bom, eu sou o Thiago, eu sou o único aqui da turma que não é QA, mas eu quis propor esse papo aqui porque é uma área muito importante. Eu lembro muito daquela frase que se diz, né, testar é caro, né, que tem muita gente que não testa, né, não tem uma área de qualidade porque acha que é caro, mas na verdade muito mais caro é não testar. Então eu acho legal também porque apesar de estar muito em alta tecnologia e tudo mais, eu ainda acho que a área de qualidade não é tão falada, né? E vamos desmistificar um pouquinho aí, talvez tem gente que não sabe o que essa área existe, vamos explicar o que cada um faz aí no dia a dia, como é que é essa rotina
Mas antes disso, explicar aí pra gente como que cada um entrou na área, né? E aí, explicando aí como que cada um entrou na área, eu queria saber do background de cada um sobre faculdade, se fez faculdade, se fez curso. O Peter ali já falou que, né, fez faculdade, mas fala assim, fez faculdade, e se tem algum curso, dá para entrar na área só com um curso, sem faculdade. Eu acho que isso é interessante citar. E quando foi a sua primeira experiência, né? Em que ano que foi isso aí que aconteceu? Começa aí pelo Matheus. Bom, minha primeira experiência na área foi ainda quando eu estava cursando a faculdade. Eu fiz FATEC e uma das matérias necessárias para concluir o curso era teste de software. Nessa época eu ainda não trabalhava CLT, eu esperei terminar a faculdade para buscar um trabalho CLT, né? Eu estava dando foco primeiramente só para os estudos. Quando eu terminei a faculdade em 2017, eu já busquei naqueles sites de busca de emprego, busquei pela carreira de testador de software. Então eu encontrei, fiz algumas entrevistas, uma delas foi para uma fábrica de testes, trabalhava naquele modelo cascata, chegava o produto pra gente, a gente testava. Naquela época eu ainda só fazia testes manuais, nada automatizado ainda, bem pouco teste de API. Como QA foi isso, depois eu migrei para a área de N3, eu trabalhei como N3 num banco. Chegava para mim bastante ocorrências que alguns operadores encontravam possíveis bugs ou problemas no sistema. Eu tinha que separar o que era problema, o que era regra de negócio que o atendente ou o operador não tinha entendido muito bem. E aí separava o que era bug, passava para sustentação, para eles fazerem alguma correção, ou passava para mesa, que eles escreviam todo o backlog lá de quando ia ser feita essa correção e tal. E depois disso eu vim para Cargueiro, onde eu voltei a ser QA, agora numa mesa de desenvolvimento, né, trabalhando no modelo Scrum. E agora é muito diferente do que eu vi lá no passado. Agora eu já trabalho bastante com API, bastante com teste automatizado também. Próximo, Raquel, conta um pouquinho pra gente aí o que você estudou, o que foi preciso você estudar aí para entrar na área, né? Curso, faculdade, precisa, não precisa? E um pouquinho da sua experiência. Eu sou formada em outra área, né? Eu me formei na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, mas aí quando eu retornei, né, estudei lá pro interior, quando eu retornei eu topei com algumas coisas diferentes, assim, né, se eu só baixar um momento de, será que eu quero continuar nessa área? E aí eu decidi mudar de área, né, não me seu mais curso, nada. Raquel? Eu sou formada em História, né, sou formada em História, e quando eu vim eu percebi que não queria seguir mais nessa área. Eu tava conversando com umas pessoas e me falaram sobre a área de teste. Aí eu comecei uns treinamentos, comecei a conversar com o pessoal, e aí a minha primeira oportunidade veio em 2020, né? Eu entrei numa consultoria, a Warmap, e desde então eu continuo, né? Completei um ano agora, na quinta-feira, e desde então eu trabalho por ser consultoria, já passei por alguns clientes, então eu acabo tendo alguns trabalhos diferentes, né? Alguns tipos de negócios diferentes. Eu já trabalhei com tipos de teste variados, como teste de integração, teste de sistemas, mas o meu foco agora é na área de integração, né? No teste de integração. Então é com isso que eu tô trabalhando agora. Aqui do pessoal eu sou o Baby. Pessoal humilde, vai começar a humildade. Vamos lá. Me conta um pouco aí, Márcio. Fala um pouquinho aí o que você estudou para entrar nesse mundinho e um pouco da tua experiência aí, a partir do momento da qualidade do software. Beleza, então, pessoal. Na verdade, eu entrei na área, né, de testes um pouco antes da faculdade. Então, eu me formei em tecnologia da informação. Comecei, né, atuando como analista de implantação. É que na empresa que eu trabalhava, na época, né, isso foi no ano 2000, a gente meio que fazia um pouco de tudo. Então a gente implantava sistema, atendia cliente, fazia suporte e acabava fazendo teste de sistemas, né, a gente atendia cliente, reportava erros, né, para o pessoal de dev, mas não tinha, assim, uma área específica de qualidade, de teste separado. Então a gente fazia um pouco de tudo, né. A empresa ela foi crescendo, evoluindo, né, aprendendo também com o mercado, né, tecnologia, tudo foi se aperfeiçoando, e aí ela foi criando áreas específicas, né, especialistas. Então foi nesse momento que eu escolhi atuar como teste, né, como tester, e foi nesse momento que eu tive a primeira experiência, né, com parte de analista de testes. E eu me formei na faculdade também. Na época eu não tinha o que a gente vê hoje, né,
as disciplinas separadas, então ainda se fala muito nesse modelo cascata, tudo, mas não tinha essa... A gente tem hoje, né, como o Scrum, né, essas metodologias ágeis, ainda não era falado na época que eu me formei. Os cursos, tudo, né, nessa empresa que eu comento com vocês, né, que é a antiga Benjamin Rodotech, né, que eu e o Thiago, a gente trabalhou junto. Fiquei lá por 19 anos, né, e aí chegou um momento que eu estava me incomodado, que eu queria novas experiências, assim, né. Então, é onde eu saí, né, e hoje eu estou na Tex, e aprendendo muita coisa lá, já faz mais de um ano que eu estou, 1 ano e 4 meses, e que, por exemplo, a parte de web, enfim, a gente vai conversar sobre isso, né, mais pra frente, aí eu conto mais detalhes sobre a minha rotina, mas essa foi a minha trajetória, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tô meio na contramão aí da galera, né, porque eu comecei numa época que isso não era tão formalizado, né, e continuo atuando e aprendendo aí junto com o pessoal mais novo aí na área. Legal. Isso, pessoal. Vai lá, Peixoto, conta um pouquinho aí da tua história, como tu começou, o que você estudou. Bom, eu acho que eu comecei até um pouquinho antes da faculdade, né? Eu fiz aquela trajetória de fazer o ensino técnico e tal, fiz um técnico de informática, né, tech, e comecei a trabalhar ali também com suporte, mas eu fazia algumas coisas de testes, assim, que eu nem tinha noção, né, do que era área de teste, mas eu já fazia algumas coisas ali. Fui ter essa noção alguns anos depois, quando eu já não estava mais lá. Eu caí na área de teste, assim, meio que por acaso, né, porque estava num momento que eu queria uma outra oportunidade, estava buscando outras coisas para minha carreira, e uma colega da faculdade me indicou para a empresa, estava precisando, eu nem sabia, assim, que a área de teste era uma área tão grande, que tinha tanta coisa, assim. Lá foi uma oportunidade muito incrível, assim, porque descobri toda uma área nova, todo cheia de possibilidades, formatos, né, de modos de trabalhar, pude trabalhar com profissionais aí já de muito tempo na área, e, cara, nunca mais eu falei, putz, quero seguir nisso, né, me achei, né, eu tinha outros planos pra minha carreira, assim, isso não tava ali, e de repente falei, cara, achei o meu lugar, passei por algumas empresas aí de ramos diferentes, e hoje aí tô ajudando um timaço aí que a gente tem na Parque Seguro, testando várias aplicações diferentes, com tecnologias bem legais e tal, então tem sido sempre também um grande momento de aprendizado, de crescimento, assim, compartilhando aí com a galera. Legal. Vou fazer uma pergunta fora da pauta para pegar todo mundo de surpresa, que eu pensei aqui agora, que é o seguinte, todo mundo, aqui a grande maioria, né, todo mundo falou que ouviu na faculdade, não sei o que. A Raquel ali falou que fez um curso, fez um outro curso, outra área, né, a faculdade, e depois foi atrás de cursos, né. Eu tenho esse polêmico também, eu comentei aí no início, eu sou o único aqui que não sou QA, que você deve estar vendo esse vídeo. Eu sou desenvolvedor e defendo a pauta de que a primeira frase é chocante, mas eu tenho a justificativa, né? De que você não precisa de faculdade. Aí vocês vão me defender, aí vocês vão me explicar o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Mas assim, que eu acho que se aplica também. Que eu não preciso de uma faculdade, porém não quer dizer que ela é totalmente desnecessária. Porque assim, eu acho que a faculdade, ela é um caminho muito... Por mais que fosse, mesmo quem fez um curso na área de tecnologia... Uma graduação, ela é muito ampla, ela não te dá só um caminho, ela te dá vários caminhos, né? Tanto que eu como desenvolvedor, eu tive matéria de testes. Então, assim, só que eu segui esse caminho, podia ter seguido, mexer com redes, mexer com sei lá o que mais, né? Mas eu defendo que, assim, se eu soubesse, né, e as empresas não me talvez hoje, né, eu acho que isso tem mudado, as empresas não têm cobrado tanto um curso superior, algumas, né? Tem mudado um pouco isso, tem cobrado mais o conhecimento, né, do que um diploma dizendo que você sabe. Se você senta ali, prova que você sabe. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham? Porque, aqui, como eu disse, a graduação dá vários caminhos. Ela é um ambiente que meio que, vamos dizer assim, ela expande teus horizontes, né? Mas eu acho que ela não é essencial. Agora, o que vocês acham? Lutem aí. Eu concordo com você, Thiago. Eu acho que, por vir também de uma área totalmente diferente, né, área de humanas, eu me perguntei se eu precisaria ter um conhecimento muito profundo em tecnologia, que era uma coisa totalmente diferente. E eu percebi que eu não precisava num primeiro momento, que o que me foi pedido eram características que, assim,
a habilidade você tem que ter e o técnico você vai treinando, você vai tomando mais conhecimento. Então, a característica de um QA é de você ser analítico, de você ser curioso, de você investigar, de você ver ali por aquele ponto do estresse mesmo, de você buscar algo, né, antes do cliente. Então, são coisas que eu trouxe da outra área para cá e não necessariamente eu precisei ter outra graduação, mas eu concordo também que é um necessário em algum ponto, assim, não é você simplesmente mudar de área e falar, vou fazer minha experiência, tornar o meu conhecimento total. Eu acho que o conhecimento, ele é super válido, então, se a pessoa puder achar no melhor momento entrar numa graduação, né, nessa nova área, nesse novo lugar, na área de QA, que muitas vezes não é tão voltado para a área mais técnica, né, pode ser uma coisa mais do negócio, gerenciamento de negócio. Então, eu concordo. Eu acho que não precisa ter necessariamente, mas não quer dizer que é uma coisa que não seja necessária em algum momento, pelo menos um conhecimento assim, mais técnico, né? O ponto da Raquel, desculpa aí, Fala, manda. Eu vim da parte ali, né, da área técnica, fiz ciência da computação, já tinha feito técnico e tal. Mas, por exemplo, eu entrei na área de testes, já estava trabalhando ali há algum tempinho quando eu fui ter minha primeira matéria de testes. Então, assim, eu já trabalhava lá e não tinha tido essa matéria na faculdade, sabe? E durante minha carreira eu trabalhei com vários profissionais, assim, que eram pessoas que conheciam muito do negócio ali, do que estava sendo desenvolvido, e essas pessoas saíram daquela área de negócios para ajudar a testar, porque, né, uma parte muito importante da área de qualidade não é só você ser técnico ali, conhecer código, né? Hoje a gente fala muito de automação, tudo isso é super importante. Mas, assim, você tem que se comunicar muito com o negócio. Então, esse conhecimento, né, da parte do que está acontecendo, qual que é o produto, essa regra que está certa, é uma parte fundamental. Então, muita gente migrou, né, de uma outra área, conhecia muito sobre aquele produto, sobre aquele negócio e acabou virando QA. Enfim, aí você busca formas de reinventar ali e aprender algumas coisas mais específicas da área. Mas não vejo nenhuma barreira, não, para começar faculdade. Acho que hoje em dia, cada vez mais as empresas já estão se tocando de que tem muita gente que está aprendendo por conta, às vezes faz algum curso e tal. Então, não vejo essa necessidade, não, da faculdade, não. Apesar da faculdade ter a questão de, tipo, né, ela te dá essa abertura, né, esse básico para você, de repente, pô, legal esse caminho, não, como você mesmo tinha citado ali. Né, de que área que eu vou ali na faculdade, você vê várias. Então, é legal, mas não é essencial. Sim. Na minha visão. O que eu queria também comentar, assim, é que, no caso, eu sou um exemplo disso também, né? Eu entrei na área Eu ia comentar isso aí. E na BGM tinha muita gente que conhecia o negócio. Eu lembrei até, se eu não me engano, da Priscila, né? Lembra lá da Priscila, que ela era lá da área de suporte e tal, foi evoluindo, até ficou dedicada no teste, e eu acho que você vai falar é o teu caso também, né? Exato, Lá, assim, a gente tinha, por exemplo, pessoas formadas em contabilidade, que estavam atuando como teste, né, como analista de teste, por dominar, assim, a parte de negócio. E como a gente era um RP, né, tinha uma empresa que rodava ponta a ponta no cliente, né, desde a parte da oficina até a parte administrativa, eu tinha que ter um conhecimento grande na parte de negócio, né? Então, o que pesava mais, né, na qualificação era o conhecimento do negócio, assim, mais do que a própria parte técnica, né? Mas eu acredito que para você, assim, depois de um tempo, eu fui perceber que aquilo que a gente praticava na empresa, né, intuitivamente, né, fazendo os testes exploratórios e tentando simular o processo que o cliente fazia e tentando quebrar o sistema, etc. Intuitivamente, quando a gente vai estudando, né, putz, é mais ou menos o que eu já fazia, sem ter o conhecimento técnico, assim, né, sem ter feito parte do trabalho em si. Mas eu acredito que o futuro do analista de teste, assim, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, é que a gente vai ter que ser um desenvolvedor, assim, os papéis eles vão que meio que misturar, então, assim, é importante
quem está nesse processo, quem está atuando como um QA, se entrar nesse contexto tecnológico. É bom, é muito importante. Eu me sinto assim, meio que até conversando com o Peixoto, né, que a gente, um mentor meu aí, continua sendo meu mentor, né, nessa parte de tecnologia, tudo na parte de teste. E, assim, eu falei, putz, eu fiquei um tempo muito parado, né, e, assim, às vezes, para você fazer um teste melhor, para você poder saber as possibilidades que você pode testar determinado tipo de aplicação, você tem que ter um conhecimento técnico. Então, assim, eu acho que as duas coisas hoje em dia, elas estão andando meio que variadas, assim, você tem que ter esse conhecimento. Em algum momento, isso vai ser cobrado, vai ser necessário. Então, a faculdade, em algum aspecto, te dá essa condição, né? Entendi. Ela vai te propor essa... Porque hoje a gente consegue, eu acredito que a gente tenha faculdades com especificação ou alguma coisa mais voltada para a parte do teste, ou ela vai ter uma disciplina já mais contextualizada do que na época que eu fiz, que eu tive que correr atrás de um curso, né, que complementasse, né? Mas eu acho que é importante ter essa formação e buscar um conhecimento técnico. Acho que assim, a faculdade, como todos disseram, ela te dá um norte, mas assim, eu acho que tudo depende de onde você quer trabalhar e de qual cargo também você quer ocupar. Então, assim, dá para iniciar na área sem uma faculdade? Com certeza. Porque aí eu acho que é mais uma questão profissional mesmo de para onde eu quero ir. Então, depende muito. A faculdade, acho que é o modo, seja o bacharelado, seja técnico, acho que é o melhor lugar para você ter um norte e você saber o que você quer buscar. Então, nesse ponto, eu acho que ela te ajuda um pouquinho mais do que você tentar, de repente, iniciar os seus estudos sem ter um norte de realmente do que é a área, do que você vai fazer, como eu vou fazer. Eu concordo que a faculdade ela mostra muito e, assim, a faculdade, querendo ou não, mesmo você tendo um semestre de uma matéria, ela não consegue explicar tudo sobre nenhuma das matérias que você está aprendendo ali. Então você vai aprender bastante teoria, você vai ver prática de algumas coisas, mas chegando na hora de qualquer emprego, você vai aprender muita coisa lá fazendo. E cada emprego é um diferente do outro e nenhum deles você vai aprender tudo na sua faculdade. Então eu acho que sim, a faculdade dá um bom direcionamento, mas não acho que ela seja necessária realmente para seguir nessa área. Duas coisas que eu acho que eu percebo aqui dessa conversa. A primeira é que você pode ver que o mesmo curso que forma um desenvolvedor, forma um testador, forma vários profissionais, mas interessante que a programação, independente do que você vai fazer exatamente, ela tem se tornado cada vez mais necessária, né? Por exemplo, o cara do teste, ele tem um negócio para programar o teste. O cara que faz o site, o dev, né? Ele desenvolve o site. Hoje a gente tem o pessoal de infraestrutura, quem diria? O pessoal de infraestrutura hoje também tem que saber programar. Não todos, né? Mas com certeza hoje a gente tem, né, infraestrutura como serviço, então tem scripts, tudo que tem de se automatizar, o pezinho da programação está indo ali, né? E isso, essa parte é interessante. E a outra parte que é relacionada ao curso, né? A gente vê o quê? Que, como eu disse, né, o mesmo curso que sai de diferentes profissionais, que o Peixoto falou fez ciência da computação, também fiz. E é engraçado que, assim, eu tava até... minha cunhada tá começando um curso agora e ela pediu para mim uma recomendação de que curso que ela faria para trabalhar na área de tecnologia. Aí eu olhei pro meu curso e vi assim, olha, se eu sou... E ela já sabe que quer ser uma programadora, mas ela quer fazer uma faculdade. Eu falei, ok, né? Porque a gente sabe que... Acho que é o caminho tradicional, né? Querendo ou não é o único, mas o tradicional é a faculdade. Então eu falei para ela, olha, pega um curso mais curto, uma análise e desenvolvimento de sistema, que é menos tempo, já que você sabe o que você quer ser. Porque você pega um Ciências da Computação 4 longos anos, fora as DP que talvez você pegue ao longo do caminho, vai para 5 nessa porcaria, e aí você gastou a vida ali dentro, sendo que você já sabia o que você queria o que você queria ser desde o início, né? No caso que eu acho que quando você sabe o que você quer ser desde o início, eu acho que optaria por um caminho mais enxuto, né? Como se possível, para você alcançar o que você quer, uma vez que você sabe o que você quer, né? Mas agora, saindo um pouquinho dessa história da faculdade e entrando um pouquinho na rotina, vou fazer aqui a pergunta de $1 milhão, né? O QA e o Dev são inimigos naturais? Como é que funciona essa história, né? Eles se odeiam, eles saem para tomar alguma coisa junto depois?
como é que é essa relação, né, do dev e do QA e como que é a rotina? Alguém pode falar um pouquinho para mim, assim, como que é o dia a dia? Você chega lá, senta na tua mesa de trabalho, hoje essa mesa de trabalho é na tua casa, né, mas quando não é, mesmo quando não era, você começou a trabalhar. Como é que funciona a tua demanda no dia a dia? Quem começa, puxa essa aí. Em relação à questão de o dev e QA serem inimigos, né? Acho que não vou dizer uma rivalidade em si, né? Mas é muito desconfortante você ter, por exemplo, para quem é dev, né? Ter uma outra pessoa produzir. Assim. Eu acho que é a forma como é reportado, né? As demandas que a gente tem que passar, né? Com algo a gente testa e tem alguém apontando o teu erro, né? Falha, então, tem alguém assim, mas acho que também tem um lado de como a gente trabalha essa questão de apontar o erro. Né? Eu acho que com a maioria das empresas estão vivendo também, que é a metodologia ágil, né? Onde a gente tem a ideia de ter um time, né? E compartilhar essa demanda como uma equipe, né? Então, onde que um erra, todos erram. E eu acho que isso tem facilitado um pouco mais, mas eu acredito que o ponto-chave é essa, quando as coisas elas aconteciam de forma departamental, né? Então cada um cuidava do seu pacotinho e então havia essa meio que uma competitividade em relação à produtividade, a forma como se trabalhar, e quem estava ali tentando resguardar a qualidade e demandando algum retrabalho era tava como se estivesse remando contra a maré, né? Então, assim, o QA sempre carregou esse fardo de ter que meio que travar a roda, entendeu? Então, você tem que liberar algum produto, alguma demanda, e quando você encontra alguma coisa no caminho que tem que ser ajustado, aí isso concorre com o tempo, etc. Acho que isso que gera, na verdade, acho que também até hoje, um estresse, mas acho que isso parte de como a gente administra, entendeu? Como a equipe administra isso, acho que tem que se quebrar algumas barreiras em relação a essa cultura que em algum tempo acho que realmente ela foi criada, né? Assim que eu penso. E na minha rotina de trabalho, eu estou atuando hoje, lá a gente atua com squads, né? Que eles estão distribuindo em squads diferentes, eu estou fazendo parte da squad de inovação. Então lá eu atuo com um projeto, então a gente tem uma separação das demandas que são apontamentos que o cliente faz de erro ou algum ponto específico de melhoria, que é a parte de sustentação do sistema, e tem a parte de projetos, né? E aí tem várias squads na qual eu estou hoje atuando na de inovação. Então a gente tem projetos e a gente na equipe na squad tem o analista de negócios, né, que passa e a gente trabalha com... Então é uma equipe ágil, assim, né, trabalha com as demandas e nessa rotina cria lá os casos de testes de acordo com os projetos, ajuda com a parte do tempo que vai ser levado, tudo, né, para poder fazer a entrega, e aí a gente vai atuando em projeto, né, então... É assim que funciona. Então, é uma equipe já direcionada num produto que está sendo criado, né? Basicamente é isso, assim. Essa que é a rotina. Então, eu já tenho desenvolvedores que estão dentro do projeto. Então, a gente vai... tem projetos que levam semanas, tem projetos que levam meses. A gente acaba convivendo muito próximo por bastante tempo dentro de um trabalho, de um projeto. E aí vai criando como se diz assim, um comportamento que eu não tenho esse tipo de problema, assim, de rivalidade, de alguém, então, assim, fui mais normal, assim. Hoje a gente tem na equipe lá uma automação, né, e a gente está, como a equipe ela está se desenvolvendo nessa parte de automação, então a gente está trabalhando nisso, né. Vou dizer que a maior parte dos testes ainda é manual, mas a gente também tem a boa parte já automatizada e que a gente está também trabalhando com essa cultura de automação, né? Vendo o que é mais crítico, o que é necessário que a automação rode, para saber utilizar a automação como uma ferramenta que nos auxilie como algo que vá produzir mais eficiência e qualidade no trabalho, né? Entendi. Peter, comenta aí um pouquinho agora você sobre essa rivalidade aí, ó. Sereno igual a pluma, vai lá, comenta pra gente.
Essa questão da rivalidade Dev versus QA vai muito acho que da cultura da empresa. Então, assim, se a empresa já tem uma cultura de qualidade, onde realmente é prezada a qualidade, é levada em consideração, eu acho que é um ambiente totalmente agradável, onde não tem essa rivalidade. Tem lugares onde pode haver ainda, mas são lugares que não vem a qualidade como um ponto crucial, onde acaba acontecendo isso que realmente parece que quando você vai levar um erro, vai mostrar para alguém que tem algum problema no software, é encarado aquilo como, mas está falando que eu estou errado? Então, acho que vai muito da cultura da empresa. Para falar até um pouco aí da rotina de um QA, eu acho legal frisar bastante que, muitas pessoas têm uma visão de que o QA é o cara que vai pegar o aplicativo, que vai entrar num site, ou que vai pegar um software e simplesmente vai clicar nos botões ou vai cutucar para achar alguma coisa. Então, a qualidade, ela vai muito mais além disso. Ela é muito mais abrangente. Então, a qualidade, ela começa desde do levantamento do negócio, do desenvolvimento, até a parte final, que realmente é o teste e a homologação daquele sistema. Então, para falar um pouquinho, por exemplo, eu que trabalho com a metodologia ágil, trabalho com Scrum, então a gente tem as cerimônias. Então, a gente tem ali, por exemplo, as cerimônias onde tem a planning, que a gente vai ter que planejar tudo aquilo que a gente vai testar durante a sprint, que no caso são 2 semanas. Então temos a demo, onde a gente vai ver tudo o que aconteceu na sprint, o que foi bom, o que foi ruim. Temos a retrospectiva, temos todas essas cerimônias que a gente trabalha para poder fazer essa parte do teste. Então temos também, eu esqueci o nome da cerimônia, onde a gente vai, antes de tudo isso que a gente vai levantar. Rafa. Qual que é? Ajuda aí. Você falou planning, a gente chama de grooming, Cara, que a gente vai fazer o refinamento. levantamento mesmo, que vai ver cenários, vai precisar de massa, esqueci o nome, deu um branco aqui agora. Depois você comenta, esquenta não. Mas tranquilo, então a gente tem uma parte aí onde a gente vai fazer todo o levantamento do cenário, quando a gente recebe aquela documentação, então a gente participa da cerimônia para querer saber o que vai ser desenvolvido. Então, antes de ser desenvolvido, a gente participa dessa reunião de negócios para ver se a gente já tem dúvidas, para ver se a gente vai precisar de massa, para que antes do desenvolvimento a gente já comece a fazer o levantamento dos cenários e o levantamento da massa, para que quando inicia a sprint e tenha toda essa parte do desenvolvimento, a gente já tenha tudo isso pronto para a gente poder, no caso de teste automatizado, trabalhar em paralelo com o desenvolvimento, para que não fique tudo para uma última fase e, de repente, a parte de teste a gente seja, como costumam dizer às vezes, que a gente é o gargalo. Fica tudo na parte de teste e a gente seja só a parte final ali. Então, a gente participa de todo o processo, seja ele antes do desenvolvimento ali na parte do negócio, durante o desenvolvimento também, muitas vezes criando ali o script de automação, dependendo do que você for fazer, e depois a parte do teste e homologação daquele sistema. Então você está me dizendo que não é... Quer dizer, então quando a demanda antes de ser desenvolvida, vocês já estão ali junto para se preparar para aquilo que vai chegar. Não é depois que foi feito que vocês ficam sabendo, é antes de ser feito. Isso, exato. Então a gente tem toda essa preparação. A gente já, quando o negócio vai levantar algo para ser desenvolvido, a gente já é envolvido naquela conversa e a gente define ali já os planos de teste que a gente vai precisar, a gente tira as dúvidas, faz um levantamento da massa para quando entrar em desenvolvimento, a gente já começar até a pensar em testes automatizados, para que em paralelo a gente consiga fazer já os testes automatizados e depois fazer como se fosse um exploratório no final, para que cada vez mais a gente faça menos testes manuais. Entendi. Legal. Isso hoje é realidade, mas muitas vezes isso não é. Então, muitas vezes a gente espera chegar ali
no início da carreira, a gente espera chegar ali um sistema e a gente vai ver, muitas vezes vai desenvolver o caso de teste ali e vai testar tudo junto. Então, tem muitas pessoas que ainda estão nessa realidade. Tem vezes que a gente costuma só trabalhar com teste manual, mas tem alguns cenários que a gente já costuma a nascer aquele desenvolvimento já junto com teste automatizado. Legal. Bom, vou jogar agora para Raquel. Raquel, conta um pouquinho aí da tua rotina. Eu vi aqui que, vamos tirar aqui pelo Márcio, né? Márcio, vamos fazer só uma retrospectiva. O Márcio falou aqui muito sobre alguns testes manuais, testes automatizados. Peter também comentou de teste automatizado e comentou que no processo ali ele participa do processo de desenvolvimento, né? Ele tá ali até porque o tempo do teste tem que ser considerado, né? Junto ali com o tempo de desenvolvimento, né? Não pode... é sim que tem aquele famoso tá pronto, só falta testar, né? Esse tempo tem que estar ali dentro, né? Não pode... Não pode, 50 horas para fazer. O fazer inclui, né, testar e desenvolver. Então conta um pouquinho da tua rotina e aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você também, que é, depois que você fala um pouquinho da sua rotina, você acha que pela empresa ter uma área de qualidade, o dev acaba ficando um pouquinho mais acomodado, sabendo que tem alguém ali para não deixar o problema passar? Segura o rojão aí e fala para nós. Você veio lá comigo, peraí. Bom, começando pela rotina, né? Os comentaram que tem essa questão da rotina, tanto de você utilizar testes manuais como automatizados, né? Na minha rotina, eu tenho utilizado mais testes manuais, né? Ainda não entrei para essa parte de teste automatizado, mas basicamente nos meus testes manuais, o que eu faço? Eu tenho... a minha rotina, ela é entre execuções e estratégias. Então, quando eu entro em um cliente, eu aprendo sobre aquele negócio, eu faço uma estratégia de uma análise que eu posso testar aquele negócio. Então, eu praticamente faço o mapeamento da funcionalidade, eu modelo os casos de teste, né, que eu vou utilizar. E depois eu realizo os ciclos de execução. Aí depois que eu realizo esse ciclo de execução, eu pego os defeitos e abro nas ferramentas de gerenciamento de defeitos, né? Que pode ser o Jira, pode ser o Azure DevOps. E aí é quando eu entro em bastante contato com os desenvolvedores, porque eles vão testar aquilo, vão tratar e voltar para eu retestar, né? E aí a gente fica um pouco nesse ciclo de, pode voltar, ou eu posso ter que abrir novamente esse incidente. E enquanto isso eu vou montando, né, o que seria o pronto, né, o que seria tá testado, pode ir. Mas depende muito do negócio em si, né, a questão de onde o teste vai entrar, né, vai ter empresas que vai ter um tempo assim de tá aqui, testa, como também tá ali desde o desenvolvimento, como o Peter comentou. Aí a questão da pergunta polêmica, né? Tô esperando. Quando o desenvolvedor ele sabe que tem uma área de qualidade, se ele fica acomodado. Eu acho que também depende da equipe, depende de onde você está. Eu acho que se você tem uma equipe que entende desenvolvimento, que eu não tenho que esperar a qualidade pegar algo, eu não tenho que esperar a qualidade me trazer esse defeito para eu tratar. Se eu já me preocupar em fazer os testes, não esperar e não ficar confortável com isso, então isso já ajuda bastante. Mas eu acho que pode ter uma tendência de algumas pessoas, algumas equipes de falar assim, não, testei, fiz, agora a teste que se virem, né? Mas não é a melhor prática, Só para finalizar, né, essa questão do QA com desenvolvimento, o QA, ele tem uma visão muito pessimista. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, que o QA, ele é formado para ver o pessimismo no produto. É isso que eu ia falar, tem que ser, ele precisa ser, né? Tem que ser, e o desenvolvedor, ele soluciona coisas, então eu acho que esses dois pontos de vista, eles não precisam ser concorrentes, eles podem ser um dependendo do outro, sabe? Então beleza, se eu desenvolvi algo, eu vejo o testador e falo assim, olha,
talvez tenha essa visão que eu não estou tendo dos pontos que podem, né, gerar um erro. Então, é assim, é a melhoria do trabalho como um todo, né? A qualidade do trabalho como um todo. Mas a gente traz, o testador, né, o analista, ele tem que trazer também para a equipe e tal, sem deixar tudo muito pessoal. Porque senão fica muito assim, a pessoa já fica, ai, você tá falando mal do meu trabalho? Tipo, o que você quer dizer com isso? E não levar por isso, assim, olhar para o testador como é a equipe mesmo, tipo assim, é a extensão do meu trabalho. Tipo, eu faço, desenvolvo e ele garante que eu posso colocar, né? Vai para produção. Então, eu acho que depende da equipe, pode ser desenvolvido e desenvolvedores não olhem para o QA da forma. Ninguém tá apontando o dedinho na cara de ninguém. É porque nós temos mesmo a visão pessimista do produto para poder encontrar defeitos antes do cliente. Então, faz parte do nosso trabalho ser pessimista. Né? Eu acho que deixar isso bem claro. Ah, não, legal. Eu acho que vocês são, vamos dizer assim, é mais uma camada de segurança, né? Mais uma barreira. O desenvolvedor, ele vai fazer aquele teste dele, só que, né? Por que então a área de qualidade, né? Porque o desenvolvedor ele tá meio que viciado, né? E além do mais, ele não vai testar todas as possibilidades ali naquele contexto onde ele tá. A gente tem que pensar como uma só equipe, né? O QA é parceiro, né? É que a gente falou, é muito pessoal, muito cultural, né? Depende da forma como você vai ser cobrado, né? Por exemplo, o cara chega lá, olha, que parece que... Porque às vezes as coisas se confundem, né? Porque tem aquela figurinha assim do... Quando o QA acha o erro, ele tá lá todo alegre, assim, com os braços cruzados e o dev tá chorando. Mas ali tem que entender que, assim, se passar vamos supor, passa um erro pelo dev e passa pelo QA, o problema é dos dois, não é só o QA que deixou passar, o erro é dos dois. Se der certo, também o mérito é dos dois. Então, assim, tem que pensar mais como né? Tem que pensar como um conjunto, não como um individual, né? Mas eu acho que concordo até que o Peter comentou isso, questão de cultura. A empresa tem que estar muito, na minha opinião, tem que estar muito atento a isso, né? A forma como as coisas estão sendo cobradas. E desenvolvedor é um bicho com ego muito sensível, né? Eu digo porque eu sou. Tem que aprender a lidar com isso, porque às vezes você confunde o sentimento de que, putz, aquele negócio que, aquela pessoa achou mais um erro naquele negócio. Tipo, às vezes você tá confundindo a sua frustração de não estar conseguindo, né, resolver aquele problema com o cara tá atrás de mim. Não, cara, problemas estão acontecendo. Se não fosse ele, ia ser o cliente ou qualquer outro. Tipo, não é nada contra você, é o trabalho dele, entendeu? E entender que isso é natural e tentar assimilar isso de uma forma natural. Mas o ser humano é um bicho complexo de lidar, né? A gente, onde houver pessoas, vão haver dificuldades, mas o desafio mora aí, a gente se entender e se ajudar. O testador, ele olha para essa parte mais pessimista porque é um princípio do nosso teste. Tipo, o teste, ele mostra a presença de defeitos, não a ausência. Então, se a gente às vezes vê uma coisa que tá assim, não, pode passar totalmente sem defeitos, a gente já fica com o pé atrás. Tipo, como assim? Cadê o defeito? A gente precisa procurar o defeito, precisa encontrar. E aí, tipo, eu entendo que o cara, tipo, não, eu quero, beleza, cara, desenvolvi. Aí você teve um trabalho enorme, tipo, são códigos, é um trabalho. E aí você encontrar ali no seu código o que aconteceu, eu sei que não é confortável, né? Mas é o trabalho em equipe mesmo. Acho que a frase é trabalho em equipe, né? Entre os dois. E isso de ficar feliz aí, quem nunca ficou feliz de achar um bug no código de uma certa pessoa? Eu ficava feliz quando eu achava no código do Saraiva, cara. Eu achava da hora. O Peter não tem jeito, ele vai soltando. Vou deixar, viu? Eu queria só fazer um comentário em relação a essa parte da rivalidade, para eu não esquecer até. Esse negócio aí, acho que todo mundo falou, é bem real, assim, é uma questão muito cultural. Eu nunca vivenciei isso, mas eu tenho amigos, assim, que já trabalharam em lugares, por exemplo, em que, assim, os QAs, eles recebiam bônus por quantidade de defeitos abertos, entendeu? Então, tipo, nossa, que bom exemplo! O cara, ele vai fazer o quê? Tem uma vírgula faltando num texto aqui, ele abre um defeito. Tem uma outra vírgula faltando no próximo parágrafo, ele abre outro defeito. Cara, isso só atrapalha essa relação, né? Em vez de trazer o benefício, que é, achar os problemas pra gente lançar um produto
bom, sem defeitos, um produto que atende a necessidade do nosso cliente, na verdade o que ele está fazendo ali é aquela competição, né? Aí o QA ganha mais por achar defeitos, o dev tem que ganhar mais se não tiver defeitos, então, lógico que os dois vão brigar uma hora ou outra. Então, essa questão realmente, as empresas às vezes, conscientemente ou não, acabam gerando essas antipatias entre as duas áreas que deveriam estar trabalhando juntas desde o começo. Eu acho que isso traz uma carga tão pesada que, tipo, o dev que vai estar fazendo, ele vai estar tão preocupado em fazer um negócio tão bem feito, não que ele não tenha que ter essa preocupação, mas ele vai, eu acho que eu ficaria tenso em ter essa preocupação. E eu acho que qualquer tipo de tensão que você joga em cima de um cargo vai fazer você simplesmente deixar coisas imbecis passar ali, coisas simples, sabe? Por causa dessa carga de nervosismo, né? Vai fazer mais um ruído ali no teu dia a dia. Márcio, você ia comentar um negócio, fala aí. Também tem empresas que têm prática assim de criam métricas, né? Igual o Peixoto estava comentando. Também assim do retrabalho. Então, por exemplo, quantas vezes você retornou uma inconsistência, né? Ou fez algum apontamento de um mesmo problema pro dev, entendeu? Aí fica criando essa então, isso daí realmente isso faz com que aconteça essas situações de constrangimento, né? Porque você fala, puta, tem que apontar de novo, porque não por... eu consigo analisar assim, os dois lados da moeda. Eu sei que às vezes tem coisas que realmente a ferramenta e etc. trava e é difícil você resolver isso de uma forma tão simples. Então vai depender às vezes vai recorrer mais de uma vez você tem que passar por aquilo. Mas às vezes a empresa ela não entende e cria métrica para ter esse tipo de indicador, né? E aí isso queima, né? Como se tivesse um ranking, né? De mas atrapalha que ajuda, né? E às vezes o foco para você ter um produto de qualidade e para você ter uma eficiência na equipe, não é esse caminho, entendeu? Entendi. Eu acho que é importante, ainda mais a gente que cuida de uma área de exatas, é importante a gente ter números das coisas, né? Mas a gestão desses números tem que ser de uma forma que isso não vire uma competição, né? De que seja algo saudável. Tem empresas que acabam abrindo muito isso daí, acabam até punindo as pessoas, tipo, de forma errada, mostrando para todo mundo quem é que tá tendo mais erro, mais acerto. Aí eu já acho... Eu acho que é exatamente isso aí. Na minha opinião, eu acho que se você tem é meio duro, né? Mas eu acho que assim, se alguém do time errou, o time errou, sabe? Não é individual. Mas claro que acho que se uma pessoa tá errando muito dentro de um time, essa pessoa tem que ser tratada conversado nessa questão em particular, né? Não na frente dos outros, mas que querendo ou não, vamos supor que fosse uma pessoa realmente vai se desanimada, não tá bem, é o momento de fazer reverter aquele caso. Ou às vezes, infelizmente, é o caso de realmente tirar aquela pessoa ali porque não tá rolando mais, como qualquer outro relacionamento, às vezes chega a hora de, infelizmente, ter que terminar aquilo, né? De novo, né? Trabalho em equipe. Eu acho que é algo que a gente falou aí mais de uma vez em vários aspectos. O trabalho em equipe é muito importante. Acaba perdendo em prazo e em qualidade. Com certeza. Quem sofre no final a última ponta é o cliente, né? Quem sofre é quem vai receber o produto. Gente, a gente tá falando no tempão, eu esqueci. Matheus, eu já passei a pergunta pra você falou aí um pouquinho da sua rotina? Não, acho que eu também. Não falei. Matheus e o Rafa. Então manda aí. Bom, minha rotina, ela acompanha a sprint desde o começo até o final, igual o Peter falou, porque nosso trabalho da qualidade, ele não é só testar a entrega do dev, mas a gente tem que ajudar o PO com os critérios de aceite, a gente tem que escrever o cenário do teste, a gente tem que ir já preparando a automação para talvez uma regressão, e a gente não pode também ficar segurando isso quando o dev entregar. A gente não pode fazer isso tudo só quando já tiver isso na mão, né? A gente já tem que fazer a roda girar para não perder tempo, né? Para não ter atraso. Então a gente participa
do planning. Lá já começamos a escrever todos os cenários, os critérios de aceite de cada uma das tarefas que será desenvolvida na sprint. Aí a gente começa a trabalhar junto com os devs, quando o dev manda alguma coisa para você. Você falou de rivalidade, eu nunca tive esse problema, porque eu sempre gostei de ir lá conversar com o dev, chegar no dev e falar, ô dev, cheguei, vamos ver isso aqui junto. E mostrar pra ele, não só ir lá e abrir um bug e tacar pra ele e falar, tá aí. Mas falar, isso aqui, tá vendo isso aqui, tá acontecendo isso, você sabe por quê, ou você não entendeu direito qual era a regra. E eu posso dizer que é verdade, porque eu trabalho com o Matheus hoje, então é verdade, ele tá mentindo não. E no final, geralmente a gente também nós que apresentamos as reviews, nós que mostramos como foi o andamento da sprint, né? Nós que mostramos talvez o antes e o depois, ou mostramos qual foi a entrega da sprint, né? É basicamente isso. Legal. Tem um termo que você falou aí, eu achei bem interessante, talvez algumas pessoas não saibam, apesar de ser um pouco sugestivo. Fala um pouquinho de critério de aceite, o que ele é, como você faz esses critérios, como é que você elenca? Certo. Quando a Produtos traz pra gente o que deve ser desenvolvido, nós temos que passar numa linguagem mais clara o que seria, quais são as regras que essa funcionalidade que ele trouxe deve fazer. Então, nesses critérios de aceite, a gente vai passar como funcionaria, o que é aceitável e o que não é aceitável. Por exemplo, vamos supor que estão desenvolvendo uma calculadora e aí pedem a funcionalidade que vão implementar é uma funcionalidade de soma. Um dos critérios de aceite vai ser que a soma de um valor com outro valor tem que dar a soma dos dois valores, não pode dar um número diferente daquilo. Nisso também a gente pode incluir algumas coisas que não são aceitáveis, como o sistema não deve exibir tal coisa, ou o sistema não pode fazer isso antes disso, ou depois da soma não pode fazer tal coisa. E isso a gente tem que já planejar antes de ser desenvolvido, porque não adianta o dev entregar uma coisa pra gente e a gente falar, ficou faltando isso. Tá, mas ficou faltando isso, o dev não sabia, não estava escrito em nenhum lugar que era assim que deveria funcionar. Isso não era um critério de aceite pro dev, o dev só fez o que estava escrito lá no documento. Entendi. Basicamente isso. Legal. Bom, vamos lá, falando um pouco aí de rotina, eu acho até, só para falar um pouco diferente, né, eu acho que os meus colegas aí já descreveram bem, assim, várias situações, né, de como que um QA trabalha. Então, tem desde QAs que trabalham no ambiente mais cascata ali ainda, para os times ágeis e tal. Eu acho que, assim, uma coisa interessante que eu posso dizer, assim, ao longo da minha carreira, assim, é que chegou um momento em que eu, junto com o time, a gente já estava trabalhando tanto conceito de qualidade desde o começo, produzindo essas coisas de uma forma tão bacana, tão orgânica, assim, a interação do time, né, que a gente estava num nível, assim, muito não era de procurar bug, mas de prevenir que os bugs sequer chegassem a existir em algum momento, sabe? Isso é bem legal. E aí foi bacana que eu lembro, assim, da primeira empresa que consegui chegar nesse nível, assim, bacana. Tinha um outro que é a colega lá, assim, que uma hora a gente parou, cara, a gente não tá achando bug, sabe? Tipo, a gente lava um pouco, será que a gente tá fazendo o nosso trabalho certo, né? Tipo, caramba, não é possível. Sempre achei. O Peixoto fez inveja pra muito QA agora, tenho certeza. E aí eu falei, tá estranho, assim, só que a gente começou a fazer as entregas, os clientes começaram a usar e tava muito legal, assim, sabe? Depois a gente achou algumas coisas em alguns momentos, que também é natural. Mas você começa a pensar em qualidade desde o começo, vai ficando cada vez até mais raro, porque eu, por exemplo, hoje eu atuo muito com automação, e assim, de diversos níveis, né? Então, eu atuo com o desenvolvedor ali na hora que ele tá pensando que ele vai desenvolver, a gente já tá vendo ali testes unitários, já trabalhei com um time que trabalhava com 3DD, então a gente já pensava até no teste antes. Então, assim, uma série de técnicas, práticas que a gente pode fazer para já evitar que esses bugs aconteçam, né? É até melhor, né? É legal a gente achar um bug antes que ele vá para produção, melhor ainda que ele nem exista,
em nenhum momento. Né? Se a Sim. gente já conseguiu chegar nesse nível, melhor ainda. Isso vai muito, assim, da integração do time, né? O time percebe que a qualidade não é responsabilidade do QA, né? Então, hoje, por exemplo, eu atuo muito, não só escrevendo ou fazendo testes e tal, mas conscientizando o time do que é a qualidade, né? Desde precisa fazer teste unitário, por exemplo, que é uma coisa super importante, até, tipo, será que ele está colocando essa classe no lugar certo, sabe? Faz sentido ele estar ali, de repente esse cara vai se conectar com o banco, era melhor ele colocar esse cara fora. Então, você tem uma abordagem mais próxima com o dev, e aí quando você consegue até falar mais a linguagem do dev, cara, os caras mais vão na sua, porque, tipo, né, vocês estão falando a mesma língua. A mesma coisa, tem que falar a mesma língua de negócio, né? E aí consegue ter essa interação bacana. Então eu acho um ponto, assim, bastante interessante, eu acho que hoje, do meu momento de carreira, que é mais evitar que algum bug aconteça até do que encontrá-lo depois que de fato ele já tá ali no código, né? De preferência seja antes de produção, né? Mas... É bem legal isso aí que você falou, que eu percebo que eu vou até fazer o jabá já, de quando esse vídeo sair, eu vou ter lançado na semana anterior um sobre soft skills, né? E eu tava falando sobre, pelo menos do meu ponto de vista, para um programador, né? Mas eu vejo que aqui a gente falou sobre trabalho em equipe, várias vezes trabalho em equipe. Se a palavra não foi citada, o contexto era de trabalho em equipe e comunicação, né? Você falou, putz, sobre falar, você falou isso, falar a língua técnica, né? Entender o cara. Eu vi aqui também a gente falar, putz, o cara de negócio, o cara de produto traz aquilo pra mim, eu tenho que traduzir, o Matheus comentou, tenho que traduzir aquilo para fazer o critério de aceite, não sei o que. Então, comunicação também é outra parte aqui, quem pode dizer, né? Que é muito importante aqui, dentro da área aqui. Não, acho que não só de QA, né? Acho que a área de tecnologia, a gente transita em vários mundinhos aqui, né? E a gente tem que saber ser um poliglota aqui, senão a gente não souber trabalhar juntos, se comunicar, a coisa fica feia, né? Pois é. E aí também tem muito aquela coisa do hype, né? Às vezes tem uma coisa que tá muito no hype e a galera quer colocar aquela tecnologia, aquela ferramenta. Cara, às vezes seu projeto não precisa, sabe? Eu vejo hoje muito, por exemplo, o pessoal falando com Kafka. Tem que colocar Kafka porque mensageria, não sei. Talvez o seu problema ali não precisa daquele problema que você tá tentando resolver com aquele software. Sabe? Pô, Peixoto, mas o Nubank tá usando, Peixoto, como que eu não preciso? O mercado todo tá usando, né? O Google Caramba, como que eu não preciso? Tem muito dessa. Bom, agora vamos falar sobre outro tópico polêmico aqui, que são as certificações. Quais tem e quais a relevância dela, né? Se você fizer uma certificação, isso dá um peso mesmo no currículo, não dá? Faz diferença mesmo? Ou quanto faz diferença, né? Vou tirar como paralelo aqui a área de desenvolvimento. Eu conheço algumas pessoas que dizem até, que falam assim, que muito parecido com, de certa forma, acho que com faculdade, que fala assim, olha, diploma não é garantia de nada. A única garantia uma garantia que você tem é que a pessoa se esforçou durante um período, persistiu e chegou lá no final, né, falando de faculdade. Uma coisa que a pessoa falava assim sobre certificação na área de desenvolvimento, que era assim, olha, no mínimo, isso aqui garante que ele se esforçou, porque não dava para ele passar sem saber nada. O quanto ele é bom realmente no dia a dia, né, vai depender. Mas me fala aí um pouquinho, vou começar pela Raquel, sobre algumas certificações e o que você acha, né? Qual a relevância que ela tem, se você tem alguma também, comenta aí. E como que é para tirar também, né? Não sei nem por onde começa. A área de QA tem, né, a área de testes, ela tem algumas certificações que eu conheço, né? Foi ali do ISTQB. O ISTQB ele é um instituto que faz como se fosse assim, um órgão que regulamenta conceitos, etc., do teste. Aqui no Brasil, ele é direcionado pelo BSTQB, né? Por conta do STBC ter as provas em inglês e tal, aqui eles traduzem. As provas que esse instituto fazem são do CTFL. E o que seria o CTFL? O CTFL
ele tem toda uma teoria, né, que é o sílabus, onde você aprende quais os tipos de teste, quais os níveis de teste, as técnicas de teste. E hoje ele abriu, né, ele tem mais vertentes, não é só a prova em si, para o conceito teórico do que é teste, mas o que seria o teste numa abordagem ágil, o que seria o teste para negócio, para produto. Então, você tem uma prova para vários, não uma prova para vários, várias provas para diferentes assuntos. Então, eu tenho hoje o CTFL e o CTFL-AT. O CTFL-AT ele é do Abordagens Ágeis. E por ter tirado essas duas certificações, eu concordo que as certificações elas são importantes para a gente ter uma teoria quando a gente for falar de teste, né? É aquilo, a certificação ela não garante que você, não é só ter o papelzinho da certificação, mas você entendeu do que você está falando. E quando você passa também para um cliente, para o restante da equipe, o que você está fazendo, as pessoas, e explicar um pouco daquele teste, as pessoas sabem, assim, tem mais confiança naquilo que você está fazendo, né? Então, os certificados, ao meu ver, eles são importantes, mas eles não podem, eles têm que passar, não é só do papel do LinkedIn, do currículo que a gente coloca, tem que ser uma coisa a mais. E eu acho que, assim, eu vejo muitas empresas olharem bastante, é um diferencial ter uma certificação, pelo menos essas que eu conheço, né, que é a questão do CTFL, tem muita gente prestando e tá bem aquecida essa área de tirar essa questão da teoria mesmo. E essa parte da certificação, então vamos lá, muita gente que comentou que viu, eu inclusive vi a área de testes sendo citada na faculdade. A certificação, ela, em relação ao que você viu na faculdade, ela substitui, ela é uma extensão, um complemento, assim, qual que é a diferença do que você viu lá na faculdade para uma certificação, por exemplo? Bom, como a minha graduação não tinha nada verdade. voltado para teste. Putz, peguei mal. Você quer refazer? Acho que eu mando pro próximo aí. Vai, alguém responde essa minha pergunta aí. Eu respondo, vamos lá. Em relação à certificação em faculdade, né? Bom, eu hoje eu tenho 2 certificações também do BSTQB. Então eu tenho o CTFL, né? Só aí para quem talvez não conheça, significa, uma tradução livre aqui, né? É um certificado de nível básico, né? Nível fundamental em testes, tá? E eu também tenho o CTAL, né? Ou CETAL, como algumas pessoas falam, na versão TM, né? O CTAL tem algumas outras versões também. Tá? O CTAL já é o nível avançado, e aí eu tenho o TM, que é mais voltado para a parte de gerenciamento de testes. Em relação à faculdade, pelo menos para minha experiência, na matéria de engenharia de software, você aborda assim, teste, mas você não consegue ir a fundo, você não consegue tratar uma série de assuntos que você vai ter ali na certificação, né? A certificação ela é bem, assim, vai pontos muito específicos da área e tal, né? Enfim, aí como eu sou uma pessoa que tem 2 certificações, aí eu acho que eu posso polemizar um pouco aqui o assunto. E, cara... Isso que eu quero, polêmica da view, manda ver. Eu hoje, assim, eu era uma pessoa que acreditava muito nessa questão de certificação. Hoje eu vejo que, para mim, assim, é praticamente zero o impacto que ela teve na minha carreira. Não vou dizer assim, nunca faça, ou não, mas eu vejo que, primeiro, às vezes você vai ter as coisas um pouco descoladas da realidade, demora às vezes para o sílabus, por exemplo, ser atualizado, então o mercado muda muito e às vezes não acompanha, tá? Eu sei que teve algumas revisões recentes, assim, não sei quão recente exatamente, já deu uma melhorada, mas assim, eu acho que o mercado tem uma dinâmica às vezes muito mais ágil do que eles conseguem atualizar esses materiais. O que talvez eu indico, assim, para quem quer fazer ou está pensando em fazer, é a questão assim, a empresa que você está hoje, ela pede para ter a certificação? É uma coisa que a empresa que você valoriza? Ou a empresa que você sonha em trabalhar? Eu quero trabalhar na empresa X lá e eu quero estar preparado. E você viu lá nos requisitos, de repente, no LinkedIn, que, poxa, é um requisito essencial que você tenha tirado o CTFL, por exemplo. Então, legal.
Pelo menos você tem um objetivo e sabe que aquilo ali vai ser válido ali para você. Já ouvi dizer, esse daí eu não tenho um conhecimento muito prático, porque eu nunca tentei trabalhar fora, mas ouvi dizer também que para empresas gringas, assim, tem um pouco essa questão deles exigirem também a certificação, né? O STQB aqui faz a parte traduzida para o português, mas ela tem a validade do ISTQB, que é o órgão internacional que regula isso. Então, talvez, por exemplo, quero trabalhar como QA lá fora, tá bombando o mercado, chovendo de vagas, então, assim, dá uma olhada, às vezes o CTFL ou alguma outra certificação pode ser uma coisa que vai ser um diferencial no seu currículo. Mas na minha carreira, no geral, assim, cara, sinceramente, eu não vejo ela como algo que, foi diferencial, fez eu ser contratado em algum lugar, sabe? Ou até que realmente me fez ter uma supervisão da área e agora eu sou um QA muito mais próximo, melhor, ou, sabe? Vou conseguir ser uma referência no meu time e tal, né? Por isso eu acho, assim, talvez acho que a Raquel não citou, mas você tem que pagar um valor, né, para fazer a prova. Eu nem sei quanto foi, na minha época eram uns R$350, e lá para 2013, então já sou meio velho. Uns 400, uns 470, por aí. Então, assim, R$350 para fazer a prova. Se você fosse preparado, de repente, quiser fazer um curso, você pode estudar por conta, você pode baixar os sílabos do site e estudar por sua conta, mas se você for fazer um curso, você vai desembolsar mais uma outra grana pesado, assim. E se você não passar na prova, tem que pagar de novo. Exatamente, também tem isso, entendeu? Pô, 350, R$400 aí que a Raquel falou, pô, dá pra comprar muito livro, dá pra comprar... Eu acho que talvez você consiga, de outras formas, talvez, ingressar com a mesma qualidade ou até superior, dependendo do caso. Quem puxa aí um complemento sobre isso e puder comentar um pouquinho próximo aí sobre os sílabos, explica pra mim, eu não entendi direito o que é os sílabos. Eu entendi os órgãos aí, tem um órgão que é internacional, aí tem o outro órgão aí, não sei se é órgão que se chama, mas que cuida aqui no Brasil, e aí tem esse tal dos sílabos aí, me expliquem aí. Então, a questão dos sílabos, ele é como se fosse uma documentação, eles colocam com todo o conteúdo que você tem que estudar para a prova. Então, assim, eu tentei fazer isso e bombei, não consegui tirar minha certificação, estudando só pelos sílabos, porque ele tem todo o conteúdo, mas no meu caso, eu acho que não foi assim, suficiente, assim, né? Acho que o curso, talvez ele me capacitaria melhor para conseguir depois fazer a prova, né? Tem também no site, né, dessa instituição, ela tem simulados também, você consegue fazer simulados da prova. O que eu tenho, assim, é a mesma opinião do Rafael, né, do Peixoto. Então, eu acho que tem um peso, sim, mas acho que tem que ser avaliado em que momento que você decide fazer. Eu tenho a mesma opinião do Rafael, porque, assim, quando você olha o conteúdo dos sílabos e você vê outros cursos que existem que preparam QA com técnicas e etc. Tem cursos que eles te servem com conteúdos, exemplos e uma didática e um material que vai te deixar muito mais pronto, assim, entendeu? Se a questão é você se preparar e ter conteúdo para você se qualificar, não é a certificação por si só, entendeu? A certificação, ela certifica do seu conhecimento, mas tem que ver o momento que você está atuando e às vezes um curso ele vai ser mais útil do que a certificação em si. Eu acho que vai muito do momento, a escolha, né? Até pelo valor, né? Pelo valor. É uma série de fatores, né? Aonde você trabalha, tem a questão do valor, tem a questão do custo-benefício, né? Entendi. Acho que é muito particular de cada um, né? Até o momento, por exemplo, as empresas que eu passei, né, não foram muitas, mas não me exigiram a certificação. Mas aquilo que o Rafael comentou, às vezes, sei lá, você está de olho numa empresa e lá elas exigem, faz que é interessante. Né? Então, assim, é o objetivo. Como regra de se preparar e de se qualificar, eu acredito que tem cursos que são mais eficientes, melhores no mercado do que a própria certificação. Quem puxa aí, Peter ou Matheus, para dar complementada?
Pode ser eu, para não ser o último. Então, vamos lá. Sobre a certificação, cara, eu acho que, assim, depende muito... É aquela questão de novo. Depende muito de onde você quer trabalhar. Tem locais que gostam que o profissional tenha certificação, tem locais que, tipo, eles prezam mais o conhecimento. E, assim, por exemplo, para mim seria mais uma questão de reconhecimento pessoal, de ter conseguido tirar a certificação, do que um reconhecimento profissional. Essa é a visão que eu tenho sobre certificação, porque muitas vezes eu busco muito conhecimento com pessoas conhecidas da área, ou pessoas que vão colocando num blog, vou estudando por ali, do que realmente pegar um curso, fazer um curso só por causa de uma certificação. Porque muitas vezes a gente faz alguns tipos de cursos em alguns sites que não geram certificação, até geram ali um comprovante de que você fez o curso, mas às vezes aquele comprovante que não é reconhecido. Então, acho que vai muito mais uma questão pessoal, se você vai ou não tirar, se realmente você quer tirar aquilo e dependendo do local que você vai trabalhar, se você precisa para ter aquilo. Hoje em dia eu dou muito mais prioridade para o leite do que para a certificação. O certificado, principalmente esse do BSTQB, acho que a Raquel também pode falar, né? Que ela falou que tem. Cara, ele fica muito legal na parede, cara. É um certificado muito bonito, assim. Pelo menos o meu, assim, cara, ele é muito bonitão. Eles imprimem de uma forma bem bacana, assim, sabe? Você vai no consultório médico que tem aquele monte de diploma, de certificado que o médico tem, que você fala, caraca, esse cara é bom, né? Esse cara manja. Pô, vai na parede. Acho que a gente pode resumir assim, ó, sobre certificação, que, vamos dizer assim, não é obrigatório, passa a ser um diferencial dependendo do contexto onde você está inserido, porque, claro, onde você vai trabalhar, se pedir, isso, maravilha. Se não pedir... Hoje eu vejo que as empresas, elas prezam muito pela sua vivência no que a empresa atua. Por exemplo, eles vão pedir uma vivência numa metodologia ágil, vivência com desenvolvimento de Java ou Ruby, se você for participar da automação e tal. E realmente as vagas, a maioria das que eu vejo, pedem como um diferencial a certificação. Nenhuma que eu vi ou que eu entrei assim precisava ter a certificação. Matheus, quer comentar mais um pouquinho sobre isso? Senão eu vou fazer uma última perguntinha super rápida, não garanto que não vai demorar. Não, só ia falar isso, sobre que as empresas, hoje, pelo que eu vejo, sim, no LinkedIn todo mundo pede experiência com isso, com aquilo, mas certificação é de menos. Eu acho que as empresas que estão muito ligadas à certificação são mais as consultorias. Elas estão bem ligadas a nisso, porque eu creio que você oferecer a um profissional que tem uma certificação dá uma credibilidade maior. Tem aquela história também da ISO, né? Tipo, tem gente que é ISO não sei o que, quer manter aquele padrão, fazer aqui entre aspas, qualidade, porque não necessariamente isso é um sinônimo, né? Se espera-se que, mas, né, também não é garantia. Mas tem aquele negócio de tipo, é igual, eu já ouvi falar assim, empresas que estavam pedindo para funcionários que não tinham um curso superior para fazer um curso, senão ia ser desligado porque todo mundo tinha que ter um curso superior. Não que isso, né, volto a dizer, né, signifique algo necessariamente, que é importante, mas não significa algo necessariamente, mas a empresa decide manter aquele padrão para dizer, olha, todos os nossos funcionários são assim. Isso que o Peter falou, eu acho que faz total sentido. A última coisa então, para fechar aqui a conversa, que eu vou perguntar para vocês, como que está o mercado para ser QA hoje, né? Hoje estamos em 2021, a pessoa hoje que decide ser QA, como que estão as vagas, né? Sabendo que estamos falando de gente que vai começar, né? Para começar na área de QA, tá legal? Temos oportunidades aí? Tá difícil? Como que tá? Posso começar falando isso daí, falando que o mercado tá bem aquecido, porém tá bem exigente. Então, cada vez mais eles pedem profissionais que tenham conhecimento ou já tenham trabalhado com um teste automatizado e cada vez menos temos vagas para testes manuais. Então, assim, tem bastante vagas, mas eu creio que essa parte do teste automatizado de
precisar de pessoas mais técnicas está crescendo muito e acho que as empresas estão pedindo cada vez mais. E o profissional ali de teste automatizado é aquela famosa mosca branca, sabe? Entendi. São empresas que querem mais o teste manual, aquele teste mais exaustivo, e não se importam no preço ou no custo daquele teste. Falando em preço e custo, que você falou também de teste automatizado, 2 dúvidas. A pessoa que faz teste automatizado, ela tem que saber fazer teste manual também? Essa é a primeira. Eu acredito que o principal é você saber o manual. O automatizado, ele é uma ferramenta para o teste. Ele agiliza, ele cria uma ferramenta. Entendi. Se a pessoa, por exemplo, não tem os conceitos das técnicas de teste bem claras de como funciona, ela provavelmente não vai conseguir um resultado legal mesmo sabendo automação. É que às vezes o que acontece? A pessoa, para saber automação, teoricamente ela tem que saber as técnicas de teste. Entendi. Mas assim, se a pessoa quiser pular vamos supor assim, né? Pular a etapa, né? Não manja nada de técnicas de teste, já ir direto para automação, ela vai ter problemas, entendeu? Eu acredito que não vai estar. Tem conceitos que ela não pode não ter, né? Tem conceitos que, tipo, vamos dizer assim, tem alguns passos que ela tem que seguir para poder chegar ali porque se ela for direto no automatizado, entendi. E aí minha outra pergunta é assim, então, sabendo que tem essa escadinha agora, o cara que sabe essa automação, eu tô entendendo que ele tem, sabendo que é uma escada, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Então é um a mais, sabendo que saber essa automação é um a mais, esse profissional ele é mais valorizado no mercado por saber isso? Eu acredito que sim. Com certeza. Com certeza. Eu só queria trazer uma referência até para complementar um pouco o que o Márcio falou sobre a questão de ter que saber o manual antes de automatizar. Tem um cara muito legal, assim, pesquisa bastante na área de testes, assim, que é o Maurício Anish. Ele é professor assistente hoje numa universidade na Holanda, e ele tem uma palestra que eu achei muito legal, assim, que ele fala, né, escrever testes versus testar, né? Escrever testes é só você aprender uma linguagem de programação ali, né? No caso, ele estava mais específico em automação, tá? Esse escrever testes. Agora, você testar, você tem que ter técnica ali, né? Quais são os cenários que tem mais chance de eu achar um problema, né? Eu estou testando os riscos do meu negócio, né? A gente tem uma série de técnicas aí que a gente precisa aprender, de abordagens. Esse tipo de teste que eu estou fazendo aqui, sei lá, eu aprendi Selenium para testar o web. Mas será que todos os testes eu tenho que fazer no Selenium? Será que eu não consigo fazer um teste uma camada mais abaixo, como, por exemplo, teste unitário, um teste de integração, né? Então, acho que isso complementa. Agora, sobre esse profissional ser valorizado, eu acho que está cada vez mais valorizado. Porque não é tão fácil assim, né? Eu lembro de uma questão assim que era muito presente no começo da minha carreira, assim, que eu via a galera falando, e era tipo, o QA é aquele cara que fez a faculdade e não sabe programar. Era muito isso, sabe? Desenvolvedor frustrado, né? Exatamente. Então, full stack ou frustrado. Boa, eu nunca tinha ouvido, né? Tanto que assim, eu comecei a automatizar os meus testes lá em algum momento da minha carreira, porque eu ouvi de um cara, a gente tinha uma ferramenta, né, que gravava as ações da pessoa na tela, e eu queria usar uma ferramenta que eu tinha que codar. E aí eu fui, né, era uma pessoa que decidia sobre se podia fazer desse jeito ou não e tal, né? Eu fui conversar e a pessoa me falou, não, mas por quê? Por que eu não posso fazer isso? Não, porque QA não sabe programar. Tipo, foi essa a resposta que eu tomei. Eu falei, eu vou mostrar pra esse cara que ele tá errado. Enfim, consegui provar ali com o tempo, né? Deu certo, as coisas foram andando. Então, por mais que seja horrível essa afirmação dele, ela tem um tiquinho de verdade, porque tem muito que tem medo da programação, né? Que fica com receio do código, né? É um mundo todo de possibilidades, então precisa destravar
essa parte. Então, é difícil achar bons programadores, né? Que saibam programar. Você tem muita coisa para aprender. Então, acaba também isso impactando no seu salário, por exemplo, na hora que você vai vendo uma vaga, né? Eu acho que isso conta bastante. Mas alguém quer complementar? Cara, eu passei por algo bem parecido com o Rafael, mas foi quando eu fui entregar um projeto, quando eu fiz de surpresa. Cuidado, Peter. Então, Só lembrando. eu acho que às vezes quando você, dependendo do local que você tá, que você vai mostrar algo para alguém, sendo que tipo, olha que legal isso que eu fiz, tô tentando fazer um sistema, tô tentando criar um framework de automação, e a pessoa virar para você e falar assim, caramba, você sabe programar. Então, já ouvi essa já algumas vezes. Eu acho que concordar com os meninos, realmente, é uma área que está muito, muito aquecida. Quando eu entrei na área, eu não sabia que era uma coisa assim, que a área de qualidade, pensei que estava em todos os lugares de tecnologia, sabe? Todas as empresas, não era uma coisa tão comum assim. E hoje eu vejo que tá bastante. Então, eu tenho visto muitas vagas, tanto no LinkedIn, quanto pessoas que eu conheço, perguntando se eu tenho indicações. Então, eu vejo que está bem aquecido. Concordo com os meninos também que hoje o teste automatizado está muito em alta, está muito visado, mas eu também acho importante a empresa entender o que ela precisa. Se o teste automatizado é o foco, sabe? Então, eu acho que o teste automatizado é legal, é uma coisa que vai, né, onerar bastante o tempo, mas não é em todo lugar que você vai aplicar ele. Eu acho que, rapidinho, uma coisa interessante que você falou, eu acho que vale a pena destacar aqui, é que, vamos dizer assim, o teste automatizado, ele é um investimento, né? Ele é mais custoso agora, lá na frente você ganha, mas você não vai conseguir fazer um teste, por exemplo, um teste manual para ser executado, para você fazer ali o plano de teste e executar, é muito mais rápido do que falar, olha, automatiza esse teste aqui, né? É um negócio que o automatizado você ganha lá na frente, no agora vai demorar, o que é o inverso do manual, né? O manual você ganha no agora, mas ao longo prazo, esse mesmo tempo que você fica repetindo, gastando, no longo prazo você ganharia se fosse automatizado. Não sei se vocês concordam, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos essa ideia que eu estou enxergando aqui pelo que vocês estão me falando. Eu imagino assim que não dá para automatizar tudo, 100% automatizado. Eu acho que talvez nem todos os cenários vão ser satisfeitos dentro de uma automação. Eu acho que tem que ser feito um estudo, ver o que cabe, o que é prioridade, né, para o grau de criticidade, ter essa questão mapeada. E também eu acredito que a automação ela tem que andar em conjunto com um processo onde ela também tem um custo de manutenção, tem que pensar na manutenção do código, né? Eu acho que tem que ter um envolvimento da área quanto mais gente envolvida, se der para envolver a parte de dev junto nesse processo, porque quando se altera algo no código que impacta a automação, essa parte ela tem que se conversar, entendeu? Então, acho que então tudo isso tem que estar bem alinhado, né? Porque pode ser um tiro no pé, né? A pessoa começa a automatizar, investe tempo e dinheiro e o resultado não é satisfatório porque talvez investiu de uma forma que não foi bem planejado, né? Tem um planejamento. E isso que você falou faz sentido porque, né, você falou sobre priorizar, fazer um estudo, nem tudo precisa ser automatizado, né? Você vai lá automatizar um teste de uma tela super complexa que ela é usada, sei lá, uma vez a cada 3 meses. Não faz sentido, né? Não precisa não é necessário automatizar tudo, né? Não precisa. Se a gente estiver falando de um sistema, por exemplo, se a gente tem que ver um ponto de estabilidade, por exemplo, como você pode colocar um teste automatizado num sistema que não tem uma estabilidade bem estabelecida. Entendeu? É você quebrar várias vezes, é você ficar no mesmo ponto várias vezes. Então tem que ver muito bem onde se coloca. Mas tá bem aquecido. Tem também para isso, né? Sim. É uma coisa que muitas vezes é complicado você ter um ambiente onde você possa rodar uma automação, uma segurança de que aquele resultado que aconteceu ele realmente está correto.
Exatamente. A automação tá avançando bastante, tá saindo cada vez mais requisitada, mas o teste manual ele nunca vai acabar. É. Falou tudo, Boa, Matheus. boa. Se você aí tá assistindo, quer começar como que é hoje, vai falar, ó, eu só quero automatizar, cara, procura outra área, porque, assim, você precisa, em algum momento você vai ter, por mais que você tenha um super processo automatizado, rodando muito, a gente sempre vai fazer algum teste manual, não tem como fugir disso. E tudo bem, né? Faz parte. É. Tem coisas que um humano, assim, percebe que a máquina não vai ter, né? E depois talvez você faz esse teste manual e tem sacadas para mais testes automatizados também. Uma coisa complementa a outra. Exatamente. Essa questão também de automação, acho que na pirâmide de testes ali, o teste automatizar o teste unitário, ele tem muito mais ganho, né, do que não desmerecendo os demais testes. Tá vendo como que um planejamento ele é interessante, né? Então, às vezes, assim, a técnica de podar, né, a forma como o código está sendo feito, um código limpo, tendo o teste unitário dentro do código, ele vai facilitar aí muito o restante dos processos e tem menos custo, né? Isso é mais barato. Não? Mas tudo isso tem que ter um bom planejamento. Sim. Gente, acho que é isso então. Vamos finalizar esse papo que foi mais longo do que a gente esperava, mas foi muito legal. Eu já tô ficando bem escuro aqui. Sim. O Matheus ali já tá no pôr do sol. Já. Gente, então fazer aqui meus agradecimentos. Muito obrigado, tá? A vocês que participaram aqui, ter aceitado o meu convite. Falar aqui rapidinho para quem tá assistindo esse vídeo, já trabalhei com todo mundo que tá aqui. Atualmente trabalhei lá primeiro com o Márcio, lá na minha primeira experiência. Depois deixa eu ver aqui pela ordem, trabalhei com o Peter e com o Peixoto. Depois com a Raquel e atualmente eu trabalho com o Matheus. Todo mundo aqui que eu chamei, que eu fui pensando nesse assunto, fui colhendo ali, falei, poxa, essa pessoa que seria legal ouvir a opinião dela sobre isso. E que bom que todo mundo que eu chamei pôde participar. Tenho certeza aqui que teve gente que estava preocupado se ia agregar aqui ou não. Tenho certeza que agregou. Fique despreocupado. Com certeza e o legal é isso. Cada um tem uma experiência diferente. E tenho certeza que todo mundo que está vendo aqui, que vai ver esse vídeo, né, que tá vendo, vai ser agregado de alguma forma. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Valeu aí, Thiago. Thiago. Valeu pelo convite aí, Thiago. Agradeço pela oportunidade de estar aí com vocês e vamos junto aí. Falar de qualidade é sempre bom, cara. Isso aí, vamos voltar. Segundo episódio aí, já deixei aí já avisado que a gente vai voltar no outro episódio aí, não sei quando ainda, mas a gente vai falar sobre os tipos de testes que nós temos. E agora aquele papo final, se você tá vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, vou deixar o LinkedIn de todo mundo aí para vocês verem aí, esses caras são bons demais. Se você quiser ouvir, a imagem vai estar lagada pra caramba, mas o importante é o conteúdo. Abre uma abinha lá no YouTube e vai ouvindo, que é legal, ouve como podcast, mas se quiser ouvir no podcast mesmo, no agregador, tem no Spotify, tem no Deezer e no Google Podcast. Fica à vontade lá, dá like, se inscreve, todo esse blá 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 aí, que eu tenho certeza que foi bem legal. Gente, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.